Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula 2, tá? Referente ao módulo de contabilidade, que é o módulo 8, tá bom? Então, eu vou dar uma revisada no que a gente aprendeu no módulo 1, para a gente continuar a fazer os cálculos, aprender a fazer os cálculos da contabilidade, tá certo? Então, vamos lá, gente. Para que serve a contabilidade, né? A gente viu que a contabilidade, ela tem um objetivo de controlar o patrimônio, né? E qual que é o objeto dela? O objeto dela é o patrimônio. E a finalidade é fornecer as informações. Então, a contabilidade, ela ajuda a tomar as decisões, tanto dos investidores, como dos credores, tá certo? Como também do próprio empresário. Através da contabilidade, gente, a gente mede a realidade econômica da nossa empresa, tá? Então, a gente sabe se a nossa empresa ela está com a saúde financeira boa ou se ela está com a saúde financeira ruim, tá certo? Quem que utiliza as informações contábeis? Então, a gente viu que quem utiliza são os gerentes utilizam para tomada de decisões, né, para algum investimento, algo assim. Os bancos, às vezes a empresa ela precisa de um empréstimo, o que ela faz? Vai até o banco, solicita um empréstimo. O banco faz o quê? Solicita toda a contabilidade, balanço patrimonial, toda a documentação para saber como que está a saúde financeira dessa empresa e se essa empresa vai ter a possibilidade depois de estar pagando o empréstimo que ela fez, tá certo? O governo utiliza também as informações contábeis, tá certo? Os fornecedores também utilizam as informações contábeis para quê? Para verificar a mesma coisa, igual o banco. O banco também não tem medo que a empresa não pague? Os fornecedores também. Então, o que eles fazem? Solicitam as informações contábeis, balanço patrimonial, faturamento dos 12 últimos meses, tá? Para verificar como está a questão da saúde financeira dessa empresa também. Porque, às vezes, a empresa ela compra bastante e depois ela não tem condições econômicas de estar pagando, suprindo essas obrigações que ela está tendo com o fornecedor, tá? A obrigação de pagar que ela está tendo com o fornecedor. Os funcionários também utilizam a contabilidade para verificar também como que está a empresa, a saúde financeira dessa empresa que eles estão trabalhando, e também a diretoria. A diretoria, ela utiliza também as informações contábeis em vista do quê? De planejamentos organizacionais. Então, ela está tentando fazer um planejamento organizacional, ela utiliza a contabilidade para ver se realmente ela vai conseguir tirar aquele planejamento do papel, ok? Outra coisa aqui que a gente viu, o que é o patrimônio? Então, a gente viu que o patrimônio é o quê? É igual aos bens, mais direitos, mais as obrigações. Então, eu até frisei isso para vocês na aula passada, ainda falei para vocês, gente, anota o que é patrimônio, porque a gente precisa saber o que é o patrimônio para a gente poder entender a contabilidade, tá? Então, aqui, ó, patrimônio é igual, você tem que colocar bens mais direitos mais obrigações. Tudo isso é o patrimônio, tá certo? A gente viu também a questão, dos bens, né? O que eram os bens que a gente falou tanto? Os bens, eles podem ser classificados em tangíveis e intangíveis. Então, o que eu falei para vocês? Os bens tangíveis é aqueles que eu posso tocar, que eu sinto, que eu vejo, tá? E os intangíveis, eles não são palpáveis. Então, nos tangíveis, a gente tem aqui a classificação deles como numerários, bens de venda, bens de uso, bens de renda. Então, o dinheiro é um bem, o estoque de mercadoria é um bem,
O estoque de matéria-prima também é um bem. Imóveis, terrenos, veículos, computadores, imóveis para alugar, tá? Tudo isso são bens tangíveis. Por quê? Eu pego e faço o quê? Eu consigo segurar ele, eu consigo pegar, eu consigo ver, eu consigo tocar ali, certo? Então, os bens tangíveis são esses. Então, a gente pode classificá-los como numerários, de venda, uso e renda, tá? E os intangíveis seriam o quê? As certidões que a gente tem, igual eu falei para vocês, a questão de software, a questão da marca também, tá? Tudo isso é intangível. Então, aqui, ó, só para a gente recapitular o que é bens, direitos e as obrigações, tá certo? Então, bens é tudo que é útil para a empresa, desde que possa ser avaliado monetariamente. Por exemplo, dinheiro, máquinas, mercadorias, veículos, imóveis, entre outros. Direitos. Direitos são o quê? São os valores pertencentes à empresa, mas que estão em posse de terceiros. São contas a receber. Então, vamos dar aquele exemplinho que eu falei para vocês. Gente, quando eu vendo um material, um produto, vamos supor que eu tenho a loja de roupa, tá? Então, eu estou vendendo um vestido. Se eu vendi esse vestido, eu tenho o direito de receber, certo? Porque a mercadoria que eu tenho já está em posse de terceiros. E esse terceiro, ele tem a obrigação de estar fazendo o quê? O pagamento, tá certo? Então, isso são os direitos. As obrigações são as dívidas que a empresa tem. Então, se eu comprei um computador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma obrigação de pagar. Então, eu tenho que pagar o meu fornecedor referente a isso, tá certo? Então, o que seriam, então, as obrigações? A gente chama, que pode ser o quê? Financiamentos, tá? Que a gente faz, salários a pagar, contas a pagar, empréstimos bancários é uma obrigação também, promissórias a pagar, vamos ver mais algum exemplo aqui. Impostos, impostos a recolher também, INSS, fundo de garantia. Isso tudo são obrigações que a empresa tem de estar pagando. Então, querendo ou não, isso é uma dívida que a gente fala, tá certo? Os direitos, a gente pode falar que seria o quê, né? O direito é a gente receber algo de terceiros. Então, vamos dar um exemplo. Contas a receber, a gente vendeu um produto, vai receber. Impostos a recuperar, então, todo imposto que a gente consegue recuperar é também um direito. Promissórias a receber, duplicatas a receber, que seriam os boletos, né, de pagamento que a gente emitiu para as pessoas que compraram da gente, tá? Então, isso, gente, é a questão dos bens, direitos e obrigações aqui, certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês também, antes da gente iniciar a nossa aula. Aqui na nossa revisão, só para lembrar o que era o ativo e o que era o passivo. Quando eu falo em ativo, eu falo em algo bom, algo positivo. E ele vai contemplar quem? O ativo, ele vai contemplar os bens mais os direitos, tá certo? E o passivo, ele vai contemplar o quê? Todas as obrigações, que é o quê? Passivo é o negativo. Então, obrigação é o que vai sair do meu caixa, é o que vai sair da minha empresa, ok? Então, ativo são os elementos positivos que a gente fala, tá? E o passivo são os elementos negativos. Então, aqui, ó, o ativo é o conjunto de bens e direitos de uma entidade, ou seja, uma empresa. É a parte positiva do nosso patrimônio, constituída pelas aplicações de recursos e, por isso, de natureza devedora. Já o passivo é o conjunto de obrigações de uma entidade e a parte negativa do patrimônio,
constituída pelas origens dos recursos fontes e, por isso, de natureza credora. Gente, então, é isso que eu precisava que vocês entendessem para a gente continuar na nossa aula aqui. Aqui, ó, também eu falei para vocês das questões das receitas e despesas. O que são as receitas? As receitas, ela aumentam o nosso patrimônio, tá? As despesas, ela diminui o nosso patrimônio, tá certo? Então, para lembrar aqui também, tá bom? A gente fez os exercícios, né? A gente viu o que era o ativo, o que era o passivo. O ativo, bens mais direitos. Passivo são as obrigações. A gente fez esses exercícios aqui também, né? E eu falei para vocês que agora a gente ia fazer o exercício número 2, né? Para vocês entenderem aqui. Então, vamos lá. Aqui, gente. Ó, João e Maria resolveram abrir uma loja para vender roupas femininas e masculinas. Para a formação inicial do capital, eles investiram a importância de 100 mil reais, sendo que 80 mil foi em dinheiro e 20 mil em um imóvel onde irá funcionar a loja. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Separar o que é o ativo, o que é o passivo. Então, vamos lá. O João e a Maria, eles fizeram o quê? Investiram em uma loja de roupa, certo? E quanto que eles investiram? Eles investiram 100 mil reais. Só que desses 100 mil reais, eles pegaram 80, injetaram na empresa em dinheiro. E 20 mil foi no imóvel, certo? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, gente? Ó, caixa, 80 mil. Por quê? Porque esses 80 mil estavam em dinheiro, em espécie. Então, eu deixo aqui na conta caixa, tá? O meu imóvel, quanto que é o meu imóvel? 20 mil. Então, o que é o ativo? O ativo não é tudo as coisas positivas, as coisas boas que eu tenho? Então, o meu caixa não é uma coisa boa e o meu imóvel não é uma coisa boa também? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar lá. Então, somando os dois, vai dar os 100 mil. O que eu faço? Lembra que eu tenho que criar a conta capital no passivo para saber qual que é o valor total que eu tenho aqui. Então, aqui, ó, capital 100 mil. Então, o ativo e o passivo tá batendo 100 mil, 100 mil, ok? Aí, o que aconteceu? Compra de móveis e utensílios no valor de 20 mil reais, nas seguintes condições. 40% foi pago à vista e o restante a prazo, conforme a duplicata 001. Então, o que eu fiz? Daquele valor que eu tinha de 80 mil, eu fiz o quê? Comprei móveis no valor de 20 mil. Só que 40% desses móveis foi pago à vista. Então, o que eu vou fazer? Eu pego os 20 mil vezes 40%. Eu vou saber quanto que é o valor. Então, aqui, ó, no meu caixa, vai ficar o quê? 72 mil. Por quê? Eu paguei 40% desses 20 mil. Então, eu tenho que lançar ele aqui no meu caixa. O que acontece? O restante desse valor, que é aqui, ó, duplicatas a pagar, é 12 mil. Por que 12 mil? Porque é o restante dos 20 mil que falta, tá? Então, o restante que falta, eu vou ter uma duplicata a pagar. Então, eu vou ter uma obrigação. Então, eu paguei uma parte à vista e depois, futuramente, eu tenho uma duplicata que vai vencer e eu tenho que pagar. Então, essa duplicata, essa obrigação que eu tenho, o que vai ser? Vai ser o passivo. Então, por isso que vocês já estão vendo a diferença aqui. O imóvel continua a mesma coisa, tá? Vou criar móveis e utensílios, por quê? Porque eu comprei móveis e utensílios no valor de 20 mil aqui. Se eu comprei móveis e utensílios no valor de 20 mil, eu tenho que lançar ele aqui no meu ativo também. Então, ó, somando tudo dá 112 mil, meu passivo a mesma coisa, 112 mil. Sempre o ativo e o passivo, gente, ele tem que bater, tá certo? Sempre ele tem que bater.
Aqui, ó, no ativo, houve uma diminuição do valor da conta caixa, em virtude do pagamento de R$ 8.000. E surgiu a conta móveis e utensílios. Por quê, gente? O que eu fiz? 20.000 vezes 40% é o valor de 8.000. Então, esses 8.000 é o que eu paguei à vista. Então, eu tinha 80.000 menos os 8.000, vai sobrar 72.000 no meu caixa. Por isso, o restante vai ficar como duplicatas a pagar na conta do passivo, R$ 12.000. Tá certo? Então, por isso que tá desse jeito. Opa, aqui. Compra de mercadoria à vista no valor de R$ 10.000. Eu não tinha 72.000 no meu caixa? O que eu tenho que fazer? Tirar R$ 10.000 do meu caixa. Então, quanto que vai ficar o meu caixa? 62.000. Olha aqui, ó, 62.000. Só que eu comprei mercadoria, não comprei, gente? Comprei. Então, o que eu faço? Eu lanço essa mercadoria no valor de 10.000 aqui no meu ativo, como mercadorias. Então, ó, eu comprei à vista R$ 10.000 em mercadorias? Comprei. Fui lá no meu caixa, era 72.000, tirei 10, vai ficar 62. O meu imóvel vai permanecer, os meus móveis e utensílios vai permanecer, minhas mercadorias, eu vou lançar a mercadoria, porque agora eu tenho 10.000 de mercadoria, certo? Vou somar o ativo com o passivo e os dois vai ter que bater, tá? Então, tá vendo? Lembra que a gente tinha aqueles 12.000 de duplicatas a pagar? Ainda eu vou copiar porque eu não paguei ele ainda, tá certo? Agora, gente, o que a gente tem que entender aqui, tá? O que a gente vai entender? Suponhamos que houve a venda de mercadoria no valor de R$ 4.000, nas seguintes condições: 50% foi recebido à vista e o restante a prazo mediante duplicata 002, certo? Então, vamos lá. Quanto que é 50% de 4.000? 2.000, não é? Então, eu tinha quanto no meu caixa anteriormente? 62.000. Eu não recebi, então, 50% à vista? Então, R$ 2.000 foi para onde? Foi para o meu caixa. Então, ficou o valor de 64.000 aqui, ok? Vou copiar o imóvel de 20.000, os móveis e utensílios também a mesma coisa. As mercadorias, tá vendo que diminuiu a mercadoria aqui? Por que diminuiu, gente? Eu não tinha 10.000, mas eu vendi 4, não foi? Então, 10 menos... eu tinha 10.000 e eu vendi 4. Então, 10 menos 4 vai ficar quanto? R$ 6.000. Então, por isso que já diminuiu aqui a quantidade das mercadorias. Então, você já vai ter que diminuir aqui as suas mercadorias. E aí, eu tenho duplicatas a receber também. Lembra que eu tenho mais R$ 2.000 para receber? Por quê? Eu tinha 4.000 vendidos em mercadoria. O meu cliente falou, ó, vou pagar 50% à vista, o restante, você faz o quê? Você faz uma duplicata, um boleto para mim, e eu pago daqui 30 dias. Vamos dar um exemplo. Então, eu tenho que lançar essa duplicatas a receber aqui, tá certo? Então, vai ficar, ó, somando tudo, 112.000, o meu passivo eu vou deixar do mesmo jeito, porque não teve alteração nenhuma, tá? Então, só aqui ressaltando, gente, o ativo e o passivo, o total tem que bater, tá? Se não bater, é porque tá faltando alguma coisa, tá certo? Agora, vamos lá. Aí, a minha empresa, o que aconteceu? Ela precisou de um empréstimo de 70.000, certo? Então, o que eu faço? Meu caixa tá 64.000. Eu vou criar uma conta chamada Banco Conta Movimento no valor de R$ 70.000, tá? Lembra que eu falei para vocês que se a gente tem um empréstimo, eu vou receber o dinheiro, não vou? Do banco? Só que depois eu vou ter que pagar, não vou? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que lançar os 70.000 aqui no meu ativo e lançar 70.000 no meu passivo. Por quê? Porque é uma obrigação que eu tenho.
Então, eu recebi o empréstimo, mas eu tenho uma obrigação de estar pagando. Tá certo? Então, por isso que vai ser criado, ó, banco conta movimento de 70 mil. Olha ali no passivo, empréstimos a pagar no valor de 70 mil. Então, você vai ter que lançar lá também. Tá certo? Então, aqui, voltando no nosso ativo. O caixa vai permanecer aos 64 mil. Banco conta movimento, 70 mil, tá? O imóvel vai permanecer aqui, ó, 20 mil. Móveis e utensílios, 20 mil. As mercadorias vai ser os 6 mil. E duplicatas a receber, 2 mil. Então, meu total de ativo vai ser o quê? 182 mil. O meu passivo, o que eu vou fazer? Eu tenho aquela duplicata a pagar de 12 mil, ainda antiga. Eu tenho um empréstimo a pagar de 70 mil. E eu tenho o meu capital. Gente, eu vou somar tudo e vai dar o quê? 182 mil. Ó, bateu 182 mil com 182 mil. Um tem que bater com o outro, o ativo e o passivo. Beleza? Agora vamos lá. Lembra da minha duplicata que eu tinha para pagar? Então, beleza, eu paguei ela. Onde que estava a minha duplicata? Estava no passivo. Ah lá, ó, não paguei ela, sumiu daqui do meu passivo. Só que se eu paguei ela, o que eu fiz? Era 12 mil. Lembra aquela duplicata lá de 12 mil? Eu tirei ela da onde? Do meu caixa. Então, ó, o meu caixa, quanto que ficou? Ficou com 52 mil, tá? Então, eu paguei através do caixa, da minha conta caixa, aqueles 12 mil que era aqui, ó, duplicatas a receber, 12 mil, tá vendo? Eu paguei aquele valor do meu caixa, e aí o que eu fiz? Ó, ficou 52 mil reais aqui. Então, ó, empréstimos a pagar vai continuar e o capital vai continuar aqui no meu passivo. Beleza? Agora vamos lá para o nosso ativo aqui, ó. Então, eu já paguei aquela duplicata de 12 mil, tirei do meu caixa. Então, eu tenho agora 52 mil. Banco conta movimento foi para 70 mil. Ainda continua, permanece a mesma coisa. O imóvel que eu tenho ainda está valendo os 20 mil. Móveis e utensílios, 20 mil. Minhas mercadorias, lembra que eu vendi 4 mil lá anteriormente, então ainda tenho 6 mil aqui de mercadoria. E duplicata receber 2 mil. Se eu somar o ativo, se eu somar o passivo, vai dar 170 mil. Tá vendo que bateu um com o outro? Vamos para a próxima aqui agora. Vamos lá. Compra de veículos no valor de 30 mil. Então, eu comprei um veículo. Então, o que eu tenho que fazer? Lançar ele aonde? Já no ativo. Que eu comprei um bem, ele não é uma coisa boa? 30 mil eu já vou ter que lançar lá no meu ativo. Agora, eu preciso ficar atenta no seguinte. Lancei lá o meu veículo de 30 mil, beleza. Agora, qual que é a minha atenção aqui que eu tenho que ter? Eu tenho que ver o que, ó, sendo que desses 30 mil, 10 mil eu paguei à vista. Se eu paguei à vista, então o que eu posso fazer? Gente, eu posso tirar tanto do caixa como do banco conta movimento, tá? Aqui no caso, eu tirei do banco conta movimento. Então, lembra que eu tinha 70 mil de empréstimo? Eu tirei aqui, ó, 10 mil dele, ficou 60, tá certo? Então, eu paguei 10 mil à vista. Ok. O restante, eu vou pagar o quê? A prazo. Então, eu vou ter o quê? 20 mil ainda para pagar desse carro. Então, eu tenho uma obrigação de pagar, não tenho? Se eu tenho uma obrigação de pagar, onde que eu vou lançar? Vou lançar ela no passivo. Olha lá, duplicatas a pagar 20 mil reais aqui. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Meu caixa vai ficar 52 mil. Meu banco conta movimento vai ficar 60 mil, porque eu tirei 10 mil à vista, tá? Meu imóvel vai permanecer os 20 mil. Móveis e utensílios vai permanecer os 20 mil também. As mercadorias vai permanecer os 6 mil. Duplicatas a receber que eu tenho, o valor para receber ainda, 2 mil reais. Ó, o meu veículo. Não acabei de comprar um veículo agora? Lancei ele aqui, 30 mil reais. Beleza? Somando tudo, quanto vai dar?
190 mil. Já o meu passivo, a mesma coisa. Eu ainda tenho aquele empréstimo a pagar de 70 mil, que eu vou deixar ele aqui no meu passivo, que é uma obrigação que eu tenho. Tenho duplicatas a pagar no valor de 20 mil reais aqui. Por quê? Porque eu tenho 30 mil do carro. Paguei 10, aí ficou quanto faltando para pagar? 20 mil reais. Lancei aqui. Vou copiar de novo o capital, 100 mil reais. Ó, 190 mais 190 do lado, ó. Ativo e o passivo bateu. 190 mil reais. Ok, gente? Certinho? Então, esse daqui é um exercício um pouquinho mais complicadinho. Esse daqui tem bastante coisa aqui para ser feita. Então, é muita continha que a gente tem que fazer para a gente poder preencher. Então, por isso que eu quero que vocês aprendam o que, que é o ativo, o que, que é o passivo, tá? Então, lembrando, ativo são coisas positivas, coisas boas. Então, são os bens e são os direitos que a gente tem. O passivo são o quê? As nossas obrigações, as nossas dívidas, o que a gente tem que pagar. Tá certo? Gente, então, vamos agora para outros exercícios aqui, para vocês ir fazendo, para vocês pegarem o ritmo aqui certinho, tá? Para vocês ir conhecendo mais a questão aqui da contabilidade, ok? Então, vamos lá. Ó, eu tenho os elementos aqui e eu tenho que classificá-los como bem, como o que mais, gente? Direitos e como obrigações. Eu vou dar um tempinho para vocês olharem aqui e para vocês fazerem, tá certo? Então, vão fazendo aqui junto com o vídeo e depois eu já vou passar o gabarito para vocês verem se vocês conseguiram assimilar o que é um ativo, o que é os bens, os direitos e o que é o passivo, o que são as obrigações. Então, classifica aqui, ó, classifica em bem, direitos e obrigações, tá certo? Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês, tá bom?
Gente, então vamos lá, tá? Primeiro aqui, primeiro elemento, a gente viu o dinheiro. Então, o dinheiro, o que que ele é? Um bem, né? Por quê? Dinheiro é algo que é o quê? É nosso. A gente tem o dinheiro, então é um bem nosso, é um bem da empresa. Então, a gente pode utilizar o dinheiro para comprar outras coisas e etc. O estoque de mercadoria. O que é o estoque de mercadoria? É um bem, é um direito ou é uma obrigação? Gente, estoque de mercadoria também é o quê? Um bem, né? Vamos lá. Duplicata a receber. Se eu tenho uma duplicata a receber, quer dizer o quê? Que eu tenho direito de receber, não é? Eu tenho direito de receber algo. Então, esse aqui, duplicatas a receber, é o quê? Um direito. O próximo, terrenos. O que é terreno, gente? É um bem, é um direito ou é uma obrigação? O bem, desculpa, o terreno é o quê? É um bem, né? Então, por quê? Porque é um bem que eu tenho ali, dentro da empresa. Não é um direito, eu não tenho direito. Ali também não tem obrigação, é um bem, é algo da minha empresa, do patrimônio da minha empresa. Mesas. O que seriam as mesas? É um direito, é um bem ou é uma obrigação? Gente, mesa é o quê? É um bem também, né? Clientes. O que é os meus clientes? Cliente é um direito, é um bem ou é uma obrigação? Gente, os clientes também são considerados como bens, tá certo? Instalações. O que seriam as minhas instalações? As instalações da empresa. É o quê? É um bem, direito ou obrigação? A instalação da empresa, ela é considerada também como um bem, tá? Vamos para o próximo aqui. Calculadoras eletrônicas. Calculadoras eletrônicas. Gente, as calculadoras da empresa. É um bem, é um direito ou uma obrigação? É um bem também, né? Ferramentas. Ferramentas também a gente considera como um bem da empresa. Promissórias a pagar. Promissórias a pagar. O que é o meu a pagar? É uma obrigação, porque é uma dívida que eu tenho que pagar. A pagar. Quando eu falo a pagar, eu lembro que eu tenho uma dívida que eu tenho que pagar, então eu tenho uma obrigação, tá? Cadeiras. O que são as cadeiras? Cadeiras são bens também, né? Promissórias a receber. O que é minhas promissórias a receber? Quando eu falo promissórias a receber, é que eu tenho que um direito de receber alguma coisa. Então, o que seria? Seria um direito. Promissórias a receber, tá? Aluguéis a pagar. O que seria esse aluguéis a pagar? Quando eu falo a pagar, eu lembro de obrigação, ou seja, eu tenho uma dívida que eu preciso pagar uma outra pessoa. Então, o que é? Seria considerado uma obrigação. Circulador de ar. Circulador de ar é o que, gente? É um bem, um direito ou uma obrigação? O nosso circulador de ar, ele é considerado um bem também da empresa, tá? Marcas e patentes. É o registro da empresa.
Ela é o quê? Bens, direito, obrigações. Marcas e patentes também a gente considera como um bem da empresa, tá certo? Vamos lá. Carnês a receber. Carnês a receber. Quando eu tenho algo a receber, eu tenho o quê? Um direito. Eu tenho direito de receber esses carnês, certo? Impostos a pagar. O que é esse a pagar? Eu tenho imposto a pagar. Quando eu tenho algo a pagar, eu tenho o quê? Uma dívida. E eu tenho o quê? Uma obrigação. Eu tenho uma obrigação de pagar. Os computadores são o quê, gente? Bens, direitos, obrigações. Os meus computadores da empresa são o quê? Gente, os nossos computadores são considerados também um bem da empresa, tá? Então, os computadores é um bem da empresa, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido a classificação aqui certinho, para vocês entenderem o que é bem, o que é direito e o que é obrigação. A gente tem que entender o que é cada um desses itens aqui para a gente entender melhor a nossa contabilidade. Só lembrando que o nosso ativo é considerado sempre o quê? As coisas boas, que é o quê? Positivas, que são os nossos bens e os nossos direitos. O nosso passivo é considerado o quê? Obrigações, o que a gente tem que pagar, nossas dívidas, tá bom? Vamos para o próximo exercício, então? Olha esse aqui. Vamos lá. O que a gente vai ter que fazer aqui? Tá vendo essa planilha de contas aqui do valor? Então, aqui eu preciso saber o total de bens, qual é o total de direitos e qual que é o total de obrigações. Então, olhando a nossa planilha aqui, eu preciso que vocês façam o quê? Analisem um item, cada item aqui e vejam, separem o que é bem, o que é direito, o que é obrigação. Separando isso, vocês vão ter que fazer o quê? O total dos bens, o total dos direitos e o total das obrigações. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e vocês façam, então, esse exercício, tá bom? Façam esse exercício e a gente já vai corrigir também para saber se vocês acertaram, se deu tudo certinho, se vocês conseguiram entender, tá? Então, separa o que é bem, separa o que é direito e separa o que é obrigação. Cada um desses itens, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar e vocês vão somar, tá certo? Então, façam esse exercício agora.
Bom, pessoal, então vamos lá? Vamos fazer, então, esse exercício aqui? Vamos corrigir, então, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho que separar o que são os bens, o que são os direitos e o que são as obrigações, tá? Então, aqui, ó, vamos lá, primeiro para os bens. Então, aqui, ó, é 90 mil que eu tenho de dinheiro em caixa, mais o quê? 136.650 de estoque, é considerado bem, mais 180 mil de fornecedores, tá? Mais 900 mil de imóveis, que vai dar quanto? 1.144.650. Então, isso são os meus bens. Então, eu vou pegar aqui, ó, só recapitulando. Bens, vai ser quem? 90 mil de dinheiro, 136.650 de estoque, 180 mil de máquinas, 900 mil de imóveis. Somando tudo, os meus bens vai dar o quanto? 1.144.650, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente tem que achar o quê? Total dos direitos. O que é o total dos direitos aqui? Quais são os meus direitos aqui? O que é os direitos aqui, gente? Meus direitos vai ser o quê? Duplicatas a receber, no valor de 73.350. Então, 73.350, tá? Então, o que vai ser os meus direitos aqui vai ser só esse valor de 73.350, tá? Vamos agora para minhas obrigações. O que eu tenho de obrigações? O que eu tenho de dívida aqui, tá? Então, eu tenho 30 mil de contas a pagar, tá? 120 mil de empréstimos a pagar, 180 mil de quem aqui? Fornecedores, tá? Mais 135 mil de encargos a pagar. Então, vamos lá, recapitulando aqui. Aqui o que eu tenho de obrigações, que eu tenho de dívida é 30 mil de contas a pagar, 120 mil de empréstimos a pagar, 180 mil de fornecedores e mais 135 mil de encargos a pagar. Somando tudo, vai dar 465 mil, certo? Então, gente, esse exercício vai ficar desse jeito, dessa forma, tá certo? Separando aqui bens, direitos e obrigações, tá certo? Aqui, ó, tá vendo? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos montar agora um balanço patrimonial. Então, vamos separar o que é ativo e o que é o passivo, tá certo? Então, vamos separar aqui o que é ativo e o que é passivo. Gente, vou dar um tempinho para vocês, tá? E vocês façam o quê? Separem o que é o ativo dessa planilha e o que é o passivo, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Só separar, gente. Separa, ó. Ativo é isso, isso e isso. E o valor, vocês vão colocar o valor, tá? Passivo é isso, isso, isso e isso. Acabou, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês façam e depois a gente já vai corrigir para saber se vocês fizeram certinho, tá bom?
Gente, é só separar o ativo do passivo, tá? Só fazer isso no exercício. Vamos corrigir então, gente? Então, vamos lá. Nosso ativo, tá? Quando a gente fala, então, em ativo, o que a gente lembra? De coisas positivas, coisas boas. Então, vamos separar. O que é o nosso ativo aqui? Então, vamos lá. Aluguéis a receber, R$ 1.000. Então, é o nosso ativo. Aluguéis a receber, R$ 1.000, tá? Clientes, R$ 3.000. Então, ele faz parte também do nosso ativo. Clientes, R$ 3.000, tá? Vamos lá. Caixa, R$ 1.000. Então, caixa é um ativo também. Máquinas, R$ 2.500. É considerado nosso ativo também, tá? Que são os nossos maquinários da empresa. Mercadorias, R$ 8.000. Então, mercadorias, R$ 8.000. Instalações, R$ 2.000. Gente, tudo que eu falei aqui vai ser o nosso ativo. Então, aluguéis a receber, clientes, caixa, máquinas, mercadorias e instalações. Isso tudo é composto nosso ativo. Então, só recapitulando: aluguéis a receber, clientes, caixa, máquinas, mercadorias e instalações. Tá certo? Isso tudo é o nosso ativo. Agora, o passivo. O que é o nosso passivo? Então, vamos lá. Passivo. Quem que vai ser? Duplicatas a pagar no valor de R$ 5.000. Impostos a pagar no valor de R$ 6.500. Promissórias a pagar no valor de R$ 1.500. Gente, lembra que passivo é o quê? Obrigação. Então, eu tenho uma obrigação de pagar alguma coisa, ok? Então, ó, lembra, a pagar. Colocou no enunciado a pagar, eu vou lembrar de obrigação, e aí já vem na minha mente o quê? Passivo, tá? Falou a pagar, contas a pagar, empréstimos a pagar. Então, falou a pagar, é uma obrigação que eu tenho de estar pagando alguém. Então, ele vai o quê? Ser o meu passivo, tá? Lembrando que passivo é igual a obrigação, tá certo? Passivo é minhas dívidas. Então, aqui, no nosso exercício, quais vão ser os nossos passivos aqui? Então, vamos lá. Duplicatas a pagar, R$ 5.000. Impostos a pagar, R$ 6.500. E promissórias a pagar no valor de R$ 1.500.
Gente, esse é o nosso ativo, esse é o nosso passivo, tá? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, ativo. Quem que é o nosso ativo? Aqui, ó, ativo. Esse pessoal aqui. Então, confere para ver se no exercício que vocês fizeram, bateu, se tá certinho aqui, se vocês conseguirem entender. Esse é o nosso ativo, as coisas boas, coisas positivas, tá? Ó o nosso passivo. Esse é o nosso passivo, tá vendo? Ó, apagar, apagar, apagar. Certo? Gente, eu espero, então, que vocês tenham aprendido, tá? Que vocês façam os exercícios aqui sozinhos para vocês aprenderem melhor, tá certo? Porque a gente tem que ir praticando para ver se realmente a gente entendeu, se a gente aprendeu. Então, como que eu vou saber se eu aprendi? Através do quê? Da prática dos exercícios aqui que eu passei, tá certo? Então, façam os exercícios sozinhos, tá? Tentem fazer, depois vocês vejam os gabaritos aqui de cada exercício para ver se vocês aprenderam, tá? Eu vou passar uns exercícios para vocês fazerem em casa, tá? Do mesmo tipo que esse que eu passei para vocês, é o mesmo modelinho. Então, eu vou passar os exercícios para vocês e esses exercícios vão valer nota, tá certo? Gente, eu aguardo vocês na próxima aula, tá certo? Nesse módulo de contabilidade, é primordial que a gente utilize sempre, tem uma calculadora do lado, tá? Porque a gente tem que fazer muita continha mesmo, tá? Porque o próprio nome diz, contabilidade, a gente lembra de conta, né? Então, assim, é primordial que vocês tenham uma calculadora para vocês ir fazendo as continhas para ver se vocês aprenderam ou não, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Façam os exercícios que eu passei aqui para vocês nessa videoaula. E qualquer dúvida, depois eu estou à disposição de vocês, tá certo? Gente, obrigada e fiquem com Deus.